Então, Marcos 4, irmãos, versículo 35 ao 41. E a Bíblia diz assim para nós: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Muito bem, paremos aqui a leitura. Título aí da nossa reflexão: Como Jesus enfrentava as crises. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo aí crises sem precedente ao redor do mundo, né? Guerras, rumores de guerras, fome, epidemias. O mundo está um caos. E cada dia que passa, nós sentimos mais o desejo de ir para o céu, de ver Jesus voltar, de subir com ele, de levar nossa família, de sair logo desse mundo de tanto sofrimento e tanta dor. Não é verdade? E muitas vezes bate o desânimo, bate o desespero, como é que vai ser o amanhã, bate a incerteza, a dúvida, o medo. Nós não sabemos o que vem pela frente, né? Porque, como diz a Bíblia, é só o princípio das dores. Mas o que nós precisamos saber é como enfrentar as dificuldades desse mundo, como enfrentar as crises financeiras, um problema de saúde na família, crise familiar, como enfrentar tamanhas dificuldades como um cristão. Porque alguns, ao entrar numa igreja, ao se tornar um cristão, vai pensar o seguinte, né? Aquele dilema, aquela máxima: a vida de um cristão é só flores. Alguns pensam dessa maneira, que não vai ter dificuldade, que vai ser vida boa, etc., mas não é. O próprio Jesus, ele diz que no mundo tereis aflições. Mas, no entanto, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, ele quer nos dar a vitória também. Portanto, irmãos, a nossa vida é cheia de altos e baixos, de problemas, de turbulências, de tempestades. E não foi diferente na vida dos discípulos na época de Jesus. Perceba que, na história de hoje, eles estavam em uma travessia de mar, né, no Mar da Galileia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E Jesus estava com eles ali dentro do barco. Mas mesmo Jesus com eles ainda enfrentam tempestades. Isso significa dizer, irmãos, que mesmo eu sendo um cristão, um adventista, eu sendo um servo de Deus, ou você sendo uma serva de Deus, não o tira de enfrentar problemas. Não será um bloqueio com que você não enfrente mais as lutas da vida. Não, pelo contrário. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais Satanás vai estar irado contra você. E mais provas e tentações ele vai colocar na minha e na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais próximo de Deus, mais força vamos ter para enfrentar tudo isso. Porque não estaremos a sós. Deus estará com você. Essa é a boa notícia. Mas como enfrentar, pastor Jonas, os problemas da vida, as crises, as circunstâncias que nos cercam a cada dia? Veja, o primeiro ponto é entender que a crise é real. Como nós já vimos aqui na leitura do texto, os discípulos estavam com Jesus ali no Mar da Galileia e eles enfrentaram uma grande tempestade, algo que saiu fora do controle deles, algo que eles não tinham como resolver sozinhos. A crise é real e a primeira coisa é reconhecer isso. O mundo está em crise, quem sabe a sua família possa estar, sua vida espiritual. Então, o primeiro ponto é reconhecer que a crise é real. E entender que mesmo os discípulos com a presença física de Jesus, não garantiu a eles a ausência de problemas. Está lá no verso 37, Jesus estava dentro do barco, dormindo.
E eles enfrentaram aquela tempestade. Portanto, mesmo Jesus estando na minha e na sua vida, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas a pergunta é, como enfrentar essas dificuldades, essas crises? Uma crise financeira, problema de saúde, uma realidade, um problema no casamento com os filhos. Como é que eu, como cristão, posso enfrentar essa dificuldade, essa crise, essa turbulência? Vamos então entender essa história de Marcos capítulo 4 e os outros evangelhos sinóticos, né, os evangelhos semelhantes, Mateus e Lucas, vão falar dessa mesma história da travessia ali no mar da Galileia. Não sei se você já teve a experiência aí de andar de barco, né, de navegar. Aí uma imagem de uma navegação ali nas terras do pastor Vandelis, né? Ali no Pará, saindo ali do rio Guamá, ali na cidade de Belém, e a gente foi fazer um trabalho missionário. Eu estudei lá em Belém, né, em 2016 até 2019, na FAAMA, mesmo local aí que o nosso pastor Vandelis estudou, e a gente ia fazer trabalho missionários além rio, né? Não era além mar, era além rio, porque as estradas ali no Pará são estradas aquáticas, dentro dos rios, igarapés e assim por diante. E pegamos um barco, saindo ali de Guamá, em Belém, para a Vila dos Cabanos, uma cidade ali a alguns quilômetros de Belém, pelo barco, pela balsa, para pregar ali o evangelho, mas naveguei, porém não enfrentei nenhuma tempestade, graças a Deus, né? Não enfrentei ali, o rio estava calmo, você vê aí não tem nem onda, água calminha, tranquila. Então, a minha experiência de navegação foi essa. Não sei se você já teve a experiência de navegar aí em um barco, nas regiões aí do Mossoró, enfim, mas quando a água está calma, tranquila, é maravilhoso, né? Mas quando está turbulento, meu amigo, a casa cai. E aí foi algo tranquilo. E Jesus, ele estava aqui com seus discípulos no lugar chamado Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, né? Tem vários nomes para aquele lugar, Lago de Genezaré, e na verdade é um lago mesmo. O ano passado eu estive por lá, naquela região, antes da guerra, né? Graças a Deus não estava em conflito, e vamos orar por eles, né? Pelo povo de Israel, pelo conflito que tem havido ali naquele lugar. E tive ali, e esse lugar que eu estou aí é a cidade de Cafarnaum, e é justamente uma cidade importante para a época de Jesus, e havia um porto ali, nessa cidade, onde dava acesso ao Mar da Galileia. Por trás aí, de onde vocês estão vendo essa imagem, está o Mar da Galileia. E aqui nós temos apenas as ruínas, essa cidade já não existe, né? Só temos as ruínas da cidade de Cafarnaum. Bem atrás de mim, uma igreja octagonal, e provavelmente abaixo dessa igreja aí era onde Pedro morava, era a casa de Pedro. Como é que sabe disso, pastor? Porque nessa casa foi encontrado alguns elementos que ligavam a um pescador datado do primeiro século da era cristã. Então, por exemplo, encontraram aí nessa casa anzóis, né, na arqueologia. Tá, mas o que é que isso tem a ver com Pedro? Pedro era pescador. E um outro elemento nessa casa, pelos rastros arqueológicos, funcionou uma igreja no lar, uma igreja numa casa. Então, provavelmente foi a primeira igreja aí em Cafarnaum, na casa de Pedro, que era um pescador. E se era a casa de Pedro, também foi a casa de Jesus durante seu ministério de 3 anos e meio, que Jesus morou aí, nessa cidade de Cafarnaum, durante seu ministério. E todos os grandes acontecimentos na região da Galileia partiram de Cafarnaum. Jesus muitas vezes pegava o seu barquinho, ou outras vezes caminhava sobre as águas. Foi aí onde ele chamou seus discípulos, Pedro, Tiago, João, a maioria deles, Mateus, morava aí em Cafarnaum, era cobrador de impostos. Foi nessa localidade que aconteceu essa história de Marcos, capítulo 4. E aqui está uma foto do Mar da Galileia. Essa parte aqui é o porto da época de Jesus, os barquinhos saíam daí para ir pescar, para ir navegar, e Jesus saiu dessa localidade também,
Mas você percebe hoje a água bem tranquila, né? Na verdade, não é um mar de ondas turbulentas, é um lago. É um lago ali bem extenso, e tem 22 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. Mas, pastor Jonas, como é então que a Bíblia diz que havia tempestade se era um lago? Veja, alguns quilômetros aí, há um monte chamado Monte Hermon, e ele tem aproximadamente 2.700 metros de altura. E o Monte Hermon, durante todo o ano, ele é coberto de gelo no seu pico. Só que o mar da Galileia, ele fica aproximadamente 212 metros abaixo do nível do mar. Então, se você entende bem, o nível, tudo que é abaixo do nível do mar é mais quente, né? Então, nesse lugar aí, realmente é quente. E o que acontece? Quando desce a correnteza de vento frio do Monte Hermon, e essa correnteza chega até o mar da Galileia, a massa de ar frio vai chocar com a massa de ar quente, que está ali sobre a superfície do mar da Galileia. E esse choque é o que vai gerar ali ventos tempestuosos, tempestades, né? Mateus, no livro de Mateus, ele chama até que a situação foi tamanha que ele chama de seismos ali em grego, né? Um abalo sísmico, um maremoto, as ondas eram gigantescas. Então, até hoje acontece momentos assim devido a essa massa de ar frio que desce ali do Monte Hermon. Então, é por isso que acontecia tempestades mesmo no lago. Não era o mar, mas era um lago, e devido à extensão desse lago e o ar quente chocar com ar frio, havia essas tempestades. E nesse dia, já era tarde, o texto bíblico diz, naquele dia sendo já tarde, ou seja, já estava ali passado o pôr do sol, acontece então uma grande tempestade. O detalhe, irmãos, é que o texto diz para nós que era um grande vento, né? Marcos vai falar aqui no versículo, melhor dizendo, Mateus vai falar lá no capítulo 8, verso 24, havia um grande vento, megalê, anemoi, né? E Mateus vai falar maremoto, seismos. Veja que interessante, você vai ver nessa mensagem de hoje que essa palavra mega, ela aparece 3 vezes nesse texto. A primeira vez é aqui, quando nós vemos que aconteceu uma grande tempestade, né? No versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, grande. A palavra mega é uma palavra grega que é traduzida como algo grande. Megabyte, por exemplo, é muitos bytes ao mesmo tempo. Então, algo grande estava acontecendo ali, um grande vento, um grande problema, um grande desafio, uma grande tempestade. E quando essa tempestade acontece, os discípulos agora começam a entrar em desespero. E aqui nós vemos a reação humana ao enfrentar uma crise. E estavam ali naquele barco homens pescadores, homens experimentados naquelas águas, homens que nasceram ali, se criaram ali, mas mesmo assim o problema era tão grande que fugia da sua capacidade humana de resolver aquela situação. E nós vemos no texto bíblico que eles ficaram aqui desesperados. O vento era contrário, o barco estava ali a quase entrar em pique, a quase naufragar, de maneira que os discípulos corriam para um lado, para o outro, tentando tirar a água do barco, o desespero bate, e agora eles olham, Jesus está dormindo, e eles correm até Jesus e dizem, Senhor Jesus, como é que pode? Não te importa que pereçamos, nós estamos morrendo aqui, o Senhor está dormindo. Então bateu um desespero na vida dos discípulos. E sabe, queridos irmãos, quando nós enfrentamos uma crise, um problema, algumas coisas acontecem conosco, nosso psique, nosso psicológico. Bate logo a incerteza, será que eu vou sair dessa? Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com minha família? A pessoa fica com incerteza, sem saber o que vai acontecer no amanhã. Os discípulos temeram pela própria vida deles. Eles não sabiam se ia sair daquele mar com vida, em segurança, e a incerteza bateu no coração deles. E uma das primeiras ações que vem na nossa mente é a incerteza. Se a gente não tiver ali com uma confiança plena em Deus, a incerteza vai bater. E os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, mas mesmo assim eles tiveram incerteza. Por quê?
Em outro detalhe, Ellen White ela diz assim no livro Desejado de Todas as Nações: absorvidos nos esforços de se salvar, os discípulos haviam se esquecido a presença de Jesus ali no barco. Olha que tremendo é isso aqui. Por que bateu a incerteza no coração dos discípulos? E por que você fica com essa incerteza quando está com a crise? Quando uma doença bate a porta, quando uma crise assola a família, quando vem o desemprego, por que você fica com incerteza? Muitas vezes, por isso, esquecemos quem está no nau da nossa vida, quem está no controle do nosso barco, quem está tomando a direção da nossa existência. Esquecemos que Jesus está conosco todos os dias, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós esquecemos dessa promessa, da presença física e espiritual do Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Esse é o problema. É esquecer que Jesus está no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus, das mãos de Deus, queridos irmãos. Nada. Lembra da história de Daniel, quando ele está ali, diante de Nabucodonosor, para contar para ele a história, né, o sonho do rei. Ele diz: há um Deus no céu que me revelou. Então, querido irmão, querida irmã, um Deus no céu. Não tenha dúvidas disso. Não esqueça da presença de Jesus na sua vida. Não deixe a incerteza tirar o seu sossego. Além disso, além desse sentimento de incerteza, vem um sentimento de medo. Medo por não saber o que vai acontecer. Medo, os discípulos aqui estavam apavorados, estavam em pânico. Nós vamos ver mais à frente que Jesus chama eles de covardes, de medrosos mesmo. Eles estavam com muito medo daquela situação pela própria vida, estavam temendo pela própria vida. Então, muitas vezes, o medo bate à nossa porta. E Jesus chama, no verso 40, eles de covardes, deloi, em grego, medrosos, porque eles estavam ali apavorados com aquela situação. Interessante aqui, no verso 41, os discípulos ficaram, olha aqui a segunda vez que a palavra mega aparece na nossa mensagem, né? Eles ficaram mega amedrontados. No verso 41, Jesus diz assim: eles possuídos, a Bíblia diz, eles possuídos de grande temor, megafobos. E você sabe que existe hoje a palavra fobia, né? Que é ter medo de algo. Então, a palavra fobia vem da palavra grega phobos. Jesus diz aqui, a Bíblia diz aqui que eles estavam megafobos, mega amedrontados, com muito medo daquela situação, daquela circunstância, porque não sabia o que ia acontecer com eles. E aí um teólogo chamado Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: onde o medo prevalece, a fé desaparece. E é verdade, se a gente permite que o medo tome conta da nossa vida, a nossa fé não vai estar ali prevalecendo. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do nosso controle. Querido irmão, querida irmã, tudo pode sair fora do nosso controle, mas nunca vai sair do controle de Deus. Por isso, não temas. É por isso que a Bíblia repete essa expressão mais de 360 vezes na Bíblia: não temas. E é interessante que nós temos 360 dias no ano, né? Arredondando ali. Deus quer dizer, cada dia que você acordou hoje, Deus quer dizer para você: filho, não tema o que vai acontecer nesse dia, não tenha medo, porque eu estou com você. Daqui a pouco você vai para o seu trabalho, não tenha medo do que está por vir, Deus está com você. Quem sabe hoje você tem uma consulta com o médico, não tenha medo do diagnóstico que vai ser dado, Deus está com você. Quem sabe hoje você tem uma decisão muito grande para tomar, uma decisão que vai mudar a sua vida, que vai mudar o destino da sua família. Não tenha medo, Deus está no controle. Ore a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, conversa com Ele, e Ele vai agir poderosamente na sua vida. E uma terceira circunstância é a incredulidade, a falta de fé. Então, incerteza, medo, incredulidade. Aqui, um outro teólogo chamado Antônio Renato Gusso, ele diz assim: na hora da dificuldade é que realmente temos a chance
de demonstrar a qualidade da nossa fé. Porque quando tudo está fácil, tudo está ali acontecendo na normalidade, é fácil de dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas e quando a doença bate? E quando o desemprego bate a porta? E quando o casal está ali numa crise sem precedentes? E quando o mundo está aí em guerras, dificuldades? Aí é o momento de mostrar a qualidade da nossa fé. A fé de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, não foi provada ali na cova dos leões. Pelo contrário, ela já era trabalhada desde antes. A fé dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi ali o momento deles serem lançados na fornalha ardente que eles puderam trabalhar sua fé. Pelo contrário, eles já vinham trabalhando antes. Ali apenas foi uma demonstração de que eles eram homens de fé, homens de oração, homens que criam no poder de Deus. Bruce Barton, ele diz assim, às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência. Quanta gente reclamando de Deus aí. Mas Deus, por que é que Deus permite isso? Será que Deus me ama? Será que Deus realmente gosta de mim? Por que que ele permite que isso aconteça? Então, aconteça. Então, muitas vezes é mais fácil reclamar, abrir a boca para reclamar. Mas, queridos, Deus nos chama para colocar os nossos problemas, o nosso fardo sobre ele. Não é momento de reclamar, de desespero, é momento de confiança, de fé. E Jesus, ele reclama dos seus discípulos, como é que não tendes fé? E aqui nós vamos para a parte final dessa mensagem, para ver a resposta de Jesus. Porque até agora nós vimos que a crise é real, ela acontece, não tem para onde correr, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um adventista, mesmo sendo um dizimista, um sabatista, o que é que for, você vai enfrentar problemas, é real, e esses problemas vão poder trazer medo, incerteza, incredulidade, mas a gente vai aprender agora a como superar tudo isso, com Jesus. Vamos ver a resposta de Cristo a essa crise. Primeiro ponto é ver a situação de Jesus, como é que ele estava? Dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo profundamente no travesseiro. O mundo estava caindo, se desmoronando, o barco afundando, e Jesus ali dormindo. E os discípulos desesperados acordam Jesus e dizem, Jesus, não te importa que nós pereçamos? Alguns teólogos, ao comentarem aqui, por que Jesus estava dormindo, alguns comentam o seguinte, o dia dele foi cansativo. Se você ler ali o que antecede o verso 4, você vai ver que ele trabalha as parábolas, ele vai trabalhar curas, milagres, e a obra espiritual é uma obra cansativa. Você que é ancião de igreja, você que é líder de departamento, que trabalha ali no sábado, na causa de Deus, quando você tem ali um sábado intenso de atividades espirituais, você chega ali no pôr do sol, à noite ali, aquele cansaço se apaga totalmente, por causa da guerra espiritual, do trabalho espiritual. Muitas vezes é mais cansativo do que o trabalho físico. E Jesus estava exausto aqui, né? Seu trabalho, seu dia tinha sido intenso, mas além disso, há uma segunda possibilidade, Jesus descansava na paz de Deus, na certeza que o Pai estava no controle de tudo. E essa é uma possibilidade mais interessante ainda, né? Saber que Deus estava cuidando de tudo e não havia o que temer. Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não iria afundar. Querido irmão e irmã, saiba que Jesus está no barco da sua vida e por isso a sua vida não irá afundar. Se ele estiver dentro com você, não temas. Os discípulos tinham esquecido desse detalhe, de quem estava ali dentro do barco. E agora Jesus se levanta e a Bíblia diz para nós que ele vai falar com o vento, vai falar com o mar, acalma-te, emudece. Olha que interessante, a palavra de Deus age, a mesma palavra que falou no princípio, e haja luz, e houve luz. Esta palavra agora fala ao vento e ao mar, acalma-te, emudece. Não diga, querido irmão, que você tem um grande problema, diga que você tem um grande Deus que está acima de qualquer problema. Jesus fala agora de maneira sobrenatural e ele acalma aquela tempestade.
Agora ele olha para os discípulos e ele diz: como é que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe, havia alguns motivos que os discípulos tinham esquecido ali de Jesus. Achavam que o barco ia afundar, que eles iriam morrer, porque eles esqueceram, primeiro, da promessa de Jesus. Quando eles estavam ali, em Cafarnaum, Jesus diz assim: passemos para outra margem. Então, Jesus tinha prometido que eles iam chegar do outro lado, e eles esqueceram essa promessa. Sabe, Deus tem tantas promessas para cumprir na sua vida, e muitas vezes você esquece essas promessas. Deus nos chama, por exemplo, para ser fiéis a Ele, nos dízimos, nas ofertas. E aí, às vezes, a pessoa diz: eu não vou devolver o dízimo agora, porque se eu devolver, vai faltar para mim pagar a conta ali e tal. Aí esquece que Deus diz na promessa lá que derramará bênção sem medida na sua vida, que vai repreender ali o devorador, etc. Esquecemos dessas promessas e não podemos esquecer, os discípulos esqueceram que Jesus tinha dito: nós vamos atravessar esse mar. Em segundo lugar, os discípulos esqueceram a presença de Jesus no barco. Não esqueça que Jesus está todo dia com você, irmão e irmã. Em terceiro lugar, os discípulos esqueceram que Jesus estava dormindo, estava em paz. E em quarto lugar, eles esqueceram o poder de Jesus. Ele já tinha realizado tantos milagres e eles esqueceram disso, ficaram com medo. Adolfo Pohl, ele diz o seguinte: não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor, que dera a ordem. Tão alto como antes estavam as ondas, agora está a paz. E o texto bíblico diz para nós que depois que Jesus fala ao vento e ao mar, houve grande bonança. E é a terceira vez que a palavra mega aparece no texto. Nós começamos com uma grande tempestade, os discípulos ficaram com grande medo, e tudo acaba com a grande calmaria. Porque é isso que acontece, irmãos. Cristo transforma um mega problema em uma mega solução. Ellen White comenta que nunca aquele lago, aquele mar, teve com águas tão calmas como estiveram naquela noite. Depois de uma grande tempestade, imediatamente, a voz do soberano Deus, o Filho de Deus, falar, as águas ficaram como um espelho, calmas, cristalinas. Embora Jesus nos reprove, magoado a incredulidade e a confiança em nós mesmos, ele nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos. Desejar a todas as nações, página 234. E por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volverem com um grito, dizendo: Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã, qual a crise que você tem enfrentado? Qual a luta, qual a tempestade? Sabe, não importa, eu não conheço você, mas Deus te conhece. Deus está olhando agora nos seus olhos. Deus está olhando agora para a sua família. Ele está dizendo para você: filho, filha, não temas. Isso que você está enfrentando. Não tenha medo dessa doença. Não tenha medo dessa crise financeira. Não tenha medo dessas guerras que estão acontecendo no mundo. Não tenha medo de nada, nem de ninguém, porque eu estou com você. Eu irei passar pelo fogo com você. Eu irei passar pelas águas com você. Eu irei enfrentar tempestade ao seu lado. Eu estarei com você a cada dia, não tenha medo. Você vai enfrentar lutas, mas você não vai enfrentar sozinho. E o bom é saber, irmão e irmã, que ao final dessa luta, ao final de uma grande luta, vem uma grande vitória. Ao final de uma grande crise, vem uma grande bonança. E é isso que Deus quer te dar como certeza nesta manhã. Vá para o seu trabalho, vá para a sua escola, vá para as suas atividades diárias, com a certeza que existe um Cristo cuidando da nau da sua vida. E eu te pergunto, você deseja que esse Cristo cuide de você nesta manhã, em todo o seu dia? Deseja entregar seus problemas a Ele, suas lutas, seus medos, seus pavores a Ele, e que Ele cuide de você todos os dias de sua vida? Se você deseja, irmão e irmã, levante sua mão aí na sua casa, no seu carro, no seu escritório, e vamos orar. Pai que estás nos céus, esse mundo não está fácil, Senhor.
São muitas lutas que enfrentamos diariamente. Nossa família é atacada diariamente por Satanás, nossos filhos. O mundo está em guerra, está em crise espiritual. Mas nós sabemos que não estamos sós. O Senhor está cuidando do controle da nossa vida. O Senhor está em nosso barco, o Senhor está na nossa família. Querido Deus, ajuda-nos a não ter medo, a não ser incrédulos, a não pensar em incerteza, mas pelo contrário, ajuda-nos a ter esperança. Esperança no amanhã, esperança na volta de Jesus, esperança que após a grande tempestade vem uma grande bonança, vem uma grande calmaria. O Senhor está no controle de tudo. Entregamos agora a nossa vida em tuas mãos. Toma conta da vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste homem que está se preparando para ir ao trabalho, ou desse que já está no trabalho, desta dona de casa, dessa família que está na cozinha, desse que está deitado na rede, desse que está no sofá, desse que está no quintal da sua casa ouvindo essa mensagem, desse que já está dentro do ônibus, no caminho para o seu trabalho, desse que está aí no sítio, no seu sítio, ouvindo os sons dos pássaros. Cuide de cada um deles, Senhor, e dar a ele a certeza que Jesus está no controle da vida desses filhos e filhas. Cuida da vida do pastor Vandelis, da sua família, deste homem de Deus que tem guiado este povo, este distrito para a volta de Jesus. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.